Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vou mais um exemplo aí de sequência, ok? Também é sequência figurada, que a gente utiliza a figura. Acompanhe mais um exemplo, tá na página 7 e 8 da apostila aí, tá? Na página 7 ele fala o seguinte: os números triangulares são assim chamados porque é possível arranjar no formato de um triângulo equilátero a quantidade de elementos que eles representam. Veja, então o elemento aqui que está na primeira posição, tá? Ele tem uma bolinha, ele faz esse triângulozinho aqui, tá? Na terceira, agora é o número 3, a sequência, ele organiza ele de modo a formar um triângulo, tá vendo? O próximo número da sequência seria o 6, então tem 6 bolinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ele organiza de modo a formar um triângulo equilátero, todos os lados iguais. O próximo número triangular seria o 10, tá? Organizando essas bolinhas aqui, você forma aí um triângulo equilátero. O próximo seria o 15, e assim sucessivamente, tá? Então, esse daqui é da posição 1, tá? Esse primeiro aqui é o da posição 1, esse é o da posição 2, esse é o da posição 3, esse é a quarta, essa é a quinta posição, e isso vai para o infinito, ok? Aí ele fala assim, ó, podemos observar a formação da sequência de figuras e refletir a respeito das relações possíveis entre a posição de cada uma na sequência e o número triangular correspondente. Uma tabela que mostra essa relação é um bom apoio para reflexões. Elabore uma. E aí você tem que completar na sua posição, na sua apostila, desculpa. Na posição 1, então, o número triangular vale 1, tá? Na posição 2, que é essa daqui, o número triangular vale 3. Na posição 3, que é a terceira aqui, ó, o número triangular já aumentou para 6. Na quarta posição, o número triangular é 10. E na quinta posição, eu tenho o número triangular 15, ok? Aí ele fala, entre as explicações abaixo, indique as que podem ser usadas para representar a formação dos números triangulares. Aí, gente, uma parte está na página 7 e esses outros dois aqui estão na página 8. Então, ele fala assim, um número triangular de ordem n, ou posição n, é a soma dos n primeiros números naturais não nulos. Por exemplo, o terceiro número triangular é obtido por 1 mais 2 mais 3, o quarto número triangular é obtido por 1 mais 2 mais 3 mais 4, e assim por diante. Essa explicação aqui tem lógica para vocês? Pensem aí, certo? Depois ele fala lá, segundo, aí nós já estamos lá na página 8, virem lá a apostila de vocês, página 8. Ele fala assim, ó, o número triangular de ordem n, sendo n maior que 1, tá? Então o primeiro ele não conta, é obtido somando-se o anterior ao número natural n. Por exemplo, para obter o segundo termo, soma-se 2 ao primeiro termo. Para obter o quinto termo, soma-se 5 ao quarto termo. Será que essa explicação também está certa? Será que também vale? Né? E por fim ele fala assim, observando as figuras, nota-se que cada uma, a base do triângulo é formado por uma linha com a quantidade de elementos igual ao número de ordem, e sobre ela são empilhadas sucessivamente outras linhas com a quantidade de elementos, sempre uma unidade menor do que a anterior. A última linha tem sempre apenas um elemento. Será que essa explicação também é correta? Por exemplo, aqui eu estou na posição 2, eu coloquei 2 bolinhas e 1 para cima. Aqui eu estou na posição 3, coloquei 3 bolinhas, vou colocando até chegar no 1. Aqui, ó, coloquei 4 bolinhas, depois 3, depois 2, depois 1. E assim sucessivamente, tá? Aí, o que ele pede na página 8? Ele fala assim, ó, escreva uma expressão para representar cada uma das explicações anteriores. Então, ele pediria aqui, no caso, para fazer uma formulazinha, tá? Então, essa não tem necessidade aí de fazer. O que eu sugiro? Escolha que vocês que mais conseguiu compreender aí o procedimento. Então, escolha uma dessas e anote aqui nesse primeiro espaço. Não precisa escrever uma expressão para cada uma, não.
tá? E aí, o que é mais importante é o próximo itemzinho, porque ele fala assim, ó, obtenha os próximos 3 termos da sequência dos números triangulares. E aí você vai descobrir, você vai usar essa primeira regrinha, a segunda regrinha ou a terceira regrinha. Então, por isso que é importante conhecer, né? Eu gosto bastante dessa segunda aqui, ó, vou destacar ela, né? Então, o primeiro é 1, depois para obter o próximo eu faço 1 mais 2, 3. Para obter o próximo eu faço 3 mais 3, 6. Para obter o próximo, 6 mais 4, 10. O próximo, 5 mais 10, 15. Então, eu gosto bastante dessa segunda aqui que eu vou somando, tá? Então, só para a gente continuar a sequência, quem seria o sexto termo aí da minha sequência, né? Deixa eu só colocar o sexto termo. Quem seria o sexto termo aí da minha sequência, tá? Seria o 15 somado com 6. Então, daria o total de 21, tá? Quem seria o sétimo termo, tá? Seria o 21 somado com 7, que dá o total de 28. Quem seria o oitavo termo? Ele quer os próximos 3 termos, né? Então, é 28 mais 8, que dá o total de 36. Ah, professora, eu quero ficar fazendo desenhinhos. Então, eu, por exemplo, para fazer o próximo, eu queria fazer desenho. Então, eu ia fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas. Depois, 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Depois, 1, 2, 3, 4. Nossa, ficou meio torto. Totalmente. Depois, 1, 2, 3. Depois, 1, 2 e depois mais uma lá, né? Eu preferi fazer bolinha. Aí eu contaria as bolinhas e via que tinha 21. Ah, professora, eu gostei mais dessa. Eu ficaria somando os números. Então, 6 mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. Fica a critério de vocês. Desde que vocês me digam que o sexto termo é 21, o sétimo termo é 28 e o oitavo termo é 36. Esses são os números aí triangulares, ok? Tchau, pessoal. Deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau!